Bom dia, nono ano. Desculpe o atraso das aulas por causa que eu estava sem internet, né? Tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Então eu trago a aula aqui dessa semana para a gente não ficar atrasado com todo o assunto. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 do volume 2, galerinha, tá bom? Página 16 a página 21. Arte e suas reinvenções. Então, quando você abrir lá o seu livrinho, você já vai encontrar aqui a revolução permanente da arte. Nós vamos falar hoje de arte novel e a arte do romantismo, tá bom? Depois nós vamos falar de uma vanguarda. Essa primeira aqui é a nossa arte nova. Ela foi do estilo de manifestação das artes visuais, a arte decorativa. Ela é muito conhecida por falar de arte decorativa. Por quê? Decorativa que em cerâmica, vidraça, artes gráficas, escultura, design, e surgiu na França no final do século XIX. Aonde nós vamos entender isso daqui? Quando fala em arte e decoração, tem algumas pessoas que desvalorizam isso. Mas só que você tem que pensar o seguinte: a arte é sim decorativa. A arte nem sempre ela tem que ser bela. Um filme de terror, como eu sempre falo, pode prova isso. É uma obra de arte. Porém, as cenas são chocantes. Só que essa arte nova, ela traz o intuito de quê? De decorar. Por exemplo, se eu pego essa garrafa aqui que ela é construída em série, isso aqui não é uma arte. É uma construção em série. Agora, por exemplo, se eu pego uma única peça, uma única cadeira, né? Essa cadeira pode ser um espaço. Por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos um arquiteto que ele falava muito sobre essa questão do espaço. Ele, além dele ser utilitário, o espaço físico também poderia passar a mensagem de arte. Oscar Niemeyer. Tanto que você for lá em Niterói, você encontra aquele, num penhasco onde ninguém acreditava que poderia ser construído nada, ele coloca um disco voador. E aquilo ali não cria uma interferência negativa, e sim uma interferência positiva. Porque ele aproveita todo o ambiente e coloca um disco voador, e aquilo ali é quase que inserido a paisagem, porque no fundo tem o Rio de Janeiro, lá de cá tem a praia de Caraí. E aquele penhasco, aquele mar batendo, então ele acaba fazendo o quê? Inserindo uma construção, né, feita aqui, ó, muitas vezes de madeira, vidro, ferro, cimento. No caso do Oscar Niemeyer, ele usava o cimento. Então, quando você pensa na arte no overall, você sempre tem que pensar no sentido de que vai trabalhar com embelezamento apenas? Não, é decoração. Vai trabalhar apenas com tela, tinta? Não. Madeira, vidro, ferro, cimento. Quem trabalhou muito bem também com as vidraças foram os góticos, né? Vale a pena lembrar, tá bom? Assim prevaleceu em destaque até o final do século de 1910, sendo substituída pela arte décor. Além disso, a arte novel é caracterizada pela presença de linhas ondulantes. Tudo que tem aqueles frufruzinhos. Lembra lá atrás no barroco que vinha uma linha e dava aquela volta. Aí depois veio o rococó, vinha uma linha, dava vários espirais. A arte novel também lembra essa questão da arte decor. E a arte decor depois do barroco é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Eu vou falar baixinho para os historiadores não mandarem eu para aquele lugar, mas é muito parecido. Só que a arte decor era muito em cima daquele barroco, da luz e sombra, do ouro. Já aqui que entra toda aquela decoração, chita, tecido, aquelas coisas bem floridas, bem assim com iluminação. Vamos aqui então as características para vocês entenderem bem. Uso de materiais como ferro, vidro, madeira e cimento, acabei de falar. Valorização das formas orgânicas. O que são formas orgânicas? Aí que está a questão. Toda vez que você pensa na arte novel, você tem que pensar que, por exemplo, sabe aquele raminho que sai do corpo da árvore e dá uma voltinha? O artista via aquilo ali, ó. Aquilo ali vai me inspirar a fazer. Aí então eles pegavam sempre inspirações aonde? Na natureza.
tá bom? Lembre-se disso, é a questão 4 lá da nossa prova que a gente vai fazer. Valorização das linhas sinuosas, acabei de falar. E toda vez que você trabalha com sinuoso, é quase impossível ter simetria. Então a arte naval, você sempre tem que pensar em quê? Em assimetria. Captaram, queridos alunos? Presença da figura feminina e das cores frias nas artes visuais. Então você pensa que presença do corpo feminino, sabe? As curvas femininas estavam presentes também, mas também era com aquela rigidez, cores frias, tá bom? Utilização do conhecimento nas áreas da física e da matemática. Se você vai trabalhar com simetria, assimetria, e se você vai trabalhar com arquitetura, tem que ter a ciência exata. Valorização da lógica e racionalismo. Você também estava trabalhando sempre com a lógica, porque apesar de ter muita aquela questão do sinuoso, não são linhas retas, nem horizontal, nem curvas, não trabalha muito com aquele sentido de horizontal, vertical, diagonal, sempre estava assim uma linha, você muitas vezes olhava a linha, parecia que ela começava horizontal, já ia para a diagonal, já caía numa vertical. Então, você tinha que ter sim aquela questão da lógica, né, para ter o quê? Equilíbrio. Produção em série da massificação das artes. Ela criticava essa questão da massificação das artes, igual eu falei para vocês. Isso aqui é uma obra de arte? Não, isso aqui é uma garrafa, produção em série, acabou. Então a obra de arte ela tem que ser única. Temas da natureza, acabei de falar para vocês, tá bom? O romantismo, aí vocês vão virar lá na página 18. Romantismo, um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade dos séculos 18 e início do 19. Só início, professor? Não, tem romântico até hoje, né? Deixando para trás valores clássicos e inaugurando uma modernidade nas artes. Aí entra aqui começa, na verdade, aquele lado que o pessoal fala romântico, de sonhador, amor platônico, aquela coisa toda. E também começa o quê? O primeiro conflito entre a burguesia e a sociedade menos favorecida. Surge até esses termos de burguesia, não vamos entrar nesse detalhe, isso daí o Ricardo que vai explicar para vocês depois lá na aula de literatura, que eu não sou maluco de ficar aqui falando isso. Características, o romantismo em cada país tem sua particularidade. Entretanto, é possível perceber alguns valores comuns em várias nações que desenvolveram essa técnica. A saber, egocentrismo. Gente, todo poeta é egocêntrico. O indivíduo é encarado como centro do mundo. Tudo eu, ela, eu. Olhem para mim, eu estou sofrendo. O adolescente do século XXI. Sentimentalismo exacerbado. Ai, o mundo é ruim, a vida é ruim, eu morro, eu amo ela, eu comi uma moela com cerveja. Não, é isso não. Ai, meu Deus, para. Comigo tudo é pior. Tá bom? Nacionalismo. Não esse termo ridículo que o pessoal anda usando por aí hoje, não. É valorizar o quê? A nossa terra, né? Nós temos aí Machado de Assis, essa historinha toda, mas eu não vou entrar, senão o Ricardo vai puxar minha orelha e vai falar, você está dando a minha aula. Idealização do amor e da mulher, o poeta, principalmente o poeta, então o pintor também, né, o artista visual, o pintor, né, parece pintor, não é bem assim não. Ele sempre valorizava o quê? Ele tinha que estar sofrendo para poder escrever bem. Nelson Rodrigues falava muito bem sobre isso, né, mas era uma galinha, como diz a minha mãe. Tom depressivo, tipo de diversos autores românticos, sendo facilmente encontrado entre eles um discurso que exagerava a fuga da realidade. Toda vez que você foge da realidade, por exemplo, você tem uma mulher, o seu objetivo, vai lá e tente conquistá-la. Não, eu não posso fazer isso porque eu tenho que ficar aqui sofrendo. E eu tenho que fazer o quê? Essa fuga da realidade. Aquilo ali é uma inspiração, né? O Ricardo vai me matar quando se ele ver essa aula. E pela própria arte. Fases. Nós temos algumas fases aqui. É possível identificar observando um conjunto de obras românticas produzidas entre diversos países ao mesmo 3 tendências. Gente, vamos ser bem objetivo. Ali no final do século XVIII, todo mundo, o mundo estava começando a dar essa cara que nós temos hoje aí, assim, de organização geográfica que eu digo. Então,
tem artista romântico no mundo todo. Então fica bem difícil você... Japonês foi romântico, americano foi romântico, até brasileiro que não gosta muito de arte foi romântico. Então vocês imaginem só, o Brasil estava começando a ter aquela explosão de revolução, vamos virar uma nação. Então assim, tudo isso daí é aquele amor, né? Romantismo ultra sentimental. Meu Deus do céu, tem até um filme agora na Netflix, eu lembrei. Obras como Os Sofrimentos de um Jovem. Como é que fala isso aí, Liro? Werther. Do alemão. Como é que fala isso aí, Liro? Goethe. Isso tá nós, tá vendo? Isso aí por isso que é bom ter mulher alemã, tá vendo? E ainda alguns poemas de quem, Liro? Lord Byron. Nossa senhora, daí o inglês, né, que apresentava forte sentimento em geral depressivo, exaltando a morte ou a loucura, com fugas da realidade desastrosa. Vou falar uma história aqui pra vocês aqui. Quando eu falo de romantismo, eu até pego essa parte aqui, é ultra sentimental, sim. Quando você lembra do artista, o meu preferido, né, o Vice de Van Gogh, o pessoal faz romance, né, aquela história toda, que ele cortou a orelha, não sei o que, vai procurar a história, né. Tem uns historiadores aí que estavam até trazendo à tona essa coisa do que o Van Gogh foi assassinado por 2 meninos, isso aí que é a verdade, né. Aí então fica com aquela história, mas só sabem ver aquele lado sofredor. Sim, o Van Gogh ele era esquizofrênico, assim como esses políticos todos de hoje em dia. Mas hoje em dia são idolatrados e antigamente eles eram questionados. Ai meu Deus do céu, falei demais. Então vamos lá, romantismo social. Essa vertente romântica é caracterizada pela representar a miséria do povo. Então a segunda fase, ou a fase 2, ou uma segunda, assim, nunca teve essa ideia assim de que o ultra sentimental foi a fase 1, a social já foi a fase 2. Não, todas elas foram surgindo e trabalhando no mesmo nível aqui, tá? O brasileiro que gosta muito dessa aqui. A miséria do povo denunciar as mazelas sociais que ocorriam com parcelas de marginalizados da sociedade. Aí aqui também, se vocês me permitem, para quem gosta de... Vocês vão começar a fazer vestibular, vocês têm que prestar atenção nisso. Dentro desse romantismo social que surgiu também a arte marginal. Quando eu falo em arte marginal, não é a violência, não. Tem uma tendência, quem quiser estuda, eu vou falar isso para vocês lá... Antigamente era terceiro ano, agora não tem mais. No segundo ano, a gente até passa assim, pela aquela questão da arte marginal, que era uma arte mais marginalizada, não no contexto de violência, e sim naquele âmbito de criação, tá? Até tem os happenings, tem as performances na década de 60 que se alimentaram bastante dessa questão do romantismo social. E o romantismo nacionalista, diálogo com fatos históricos fundamentais para compreender o século XVIII e XIX, tais como a Revolução Francesa, ou, no Brasil, a chegada da família real. A primeira escola de arte no Brasil foi quando a família real veio para cá. Mas por que eles trouxeram isso? Porque eles queriam, já que eles teriam que morar aqui, eles tentaram transformar o Brasil com a mesma cara, com o mesmo luxo que eles tinham lá nas Europa. Entenderam? Então, e a primeira escola de arte que existe até hoje, da Academia de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro, que está abandonada por todos os governos que passaram, que nenhum prestou. Aí vocês vão chegar aqui, ó, exercício proposto, página 18, tá aqui, ó. Vocês vão escrever isso daí, assim que você terminar, me manda. Que tendo em vista a discussão proposta, faça uma pesquisa sobre algum movimento artístico que surgiu com a reação, né? Que é essa questão da reação. Então, quando eu digo reação, olha aqui. Romântico nacionalista, socialista e ultra, né? Tá dada a dica. E outra coisa, deixa eu só chamar a atenção para vocês aqui, eu voltei o slide aqui. Essa terceira fase aqui, ou esse terceiro ponto que nós podemos discutir dentro do romantismo, você tem que pensar a seguinte questão: nacionalismo. Nacionalismo não é aquela coisa de eu sou brasileiro com muito orgulho que você canta na Copa do Mundo, não. Você tem que pensar naquela questão que foi debatida aqui no Brasil na semana de 22, que eu já falei com vocês. Semana de 22, você não vai fechar os olhos para o mundo, mas você vai fazer o quê? Você vai olhar para o mundo, mas vai trabalhar temas que nós temos o quê? Em nosso país. Isso sim é nacionalismo
dentro da arte. Existem aquelas outras vertentes que um pouco me interessam. E a vocês também não, porque vocês são muito jovens, vocês têm muito mais para fazer, vocês têm que fazer a diferença. Aí vocês pulam, vão lá para a página 20, por favor. Na página 20, tá assim, ó, a reinvenção na revisitação. Então, peraí, professor, o que é isso? O termo transvanguarda entra no vocabulário artístico com o livro de... Lê aí, Liro. Aquele Bonito Oliva. Isso, eu adoro quando ela lê. A Transguarda Italiana de 1980 e foi escrito pelo designer, né? Na tendência da arte italiana, simplificando por um artista como Francesco Clemente. Isso tudo está no livro de vocês são obrigados a ler a página 20, tá bom? Aquela nova tendência artística devia ser entendida no interior o chamado do neo-expressionismo. Ó, expressionismo, eu vou me expressar. Ó, expressar, tá bom? Então, assim, temas que foram muito trabalhados assim, temas que os artistas da época desenvolveram. Aquela questão das memórias da Segunda Guerra Mundial, né? do então conhecido extermínio nazista nos campos de concentração. Todos esses temas foram bastante divulgados. Revolução Industrial também, porque o povo falava que estava sendo destruído. Nos Estados Unidos, por sua vez, os nomes... como é que é isso aí, Liro? Julian Schnabel. Isso, e o Robert, ao longo também de quem, Liro? O Jonathan Borowski. Nossa Senhora, podem ser lembrados como representantes de uma leitura americana neo-expressionista. Opa, peraí, professor, neo-expressionismo surgiu lá, artista alemão, artista americano, todos eles estavam trabalhando com essa coisa do... cada um trabalhava o seu tema, né? Hoje em dia eles estariam falando, se você for voltar nas vanguardas aqui atual, hoje em dia o pessoal estaria falando do Bolsonaro, outros estariam falando do Donald Trump, sempre com essa revolta, entenderam o que eu estou falando? Então vamos lá. Há um retorno das antiguidades de referência da história da arte, imersa em alguns artistas que formam realistas, figuras japonesas, os japoneses também. Uma alegoria ao barroco. Peraí, barroco? Sim, presta atenção, daqui a pouco você vai fazer o trabalho. Quando eu falo de barroco, lembre sempre de quê? Luz e sombra, tá bom? E tudo isso, tudo era muito bem-vindo. No Brasil, durante a década de 1980, na década de 80, aconteceu o chamado retorno da pintura. Presta atenção, Tarsila do Amaral já tinha feito isso e o pessoal tá achando que eles que é revolucionário. A volta do puro prazer da prática, criada por uma nova geração de artistas. A década de 80 ela é muito conhecida, que principalmente aqui no Brasil, né? Nós estamos falando de Brasil, que já estava naquela transição de um regime militar para uma democracia. 1980, democracia, final ali, direta já, 89, lembram de tudo isso? Que a Bárbara já deve ter falado para vocês. Conceito do claro, esfriamento do mercado, da arte, aí começa o quê? Teve um esfriamento do mercado da arte aqui no Brasil. Se você lembrar lá na década de 50, cinema novo, tudo acontecendo, nos anos 60, tropicalismo, aí quem foi que deu aquele... freou o Brasil, né? Então, quando acaba a década de 80, o mercado tenta ressurgir. Ressurgir junto com o quê? Direta já. Então, em cima desse discurso político que eu acabei de falar aqui para vocês, porque o artista ele pinta o quê? O cotidiano, o que está acontecendo com ele. Vocês vão até a página 21, não é página 18 não, aqui está errado. Deixa eu corrigir aqui, porque daqui a pouco vocês vão falar assim, professor, mas lá estava assim. Espera aí, página 21, página 18 é o primeiro exercício, né, Matilda? A Matilda já está reclamando que o pai dela está trabalhando muito e não está dando atenção para ela. Poxa, eu passei direto a droga do negócio. Aqui. Página 21. Esse aqui, ó. Tá bom? Página 21. Aí, assim, existem pesquisadores, aí vai falar toda aquela lotinha, mas agora é sua vez de criar uma imagem que faça referência ao passado.
mas que tenha características típicas da produção. Por exemplo, quando eu falar de passado, eu vou estipular aqui para vocês Segunda Guerra Mundial até hoje. 1945 até hoje. Por que eu estou falando pelo fim da Segunda Guerra Mundial? Porque nós estamos entrando no quê? No contemporâneo. Então eu quero só contemporâneo. E aqui no fim, você está assim, junte com seus colegas, você não vai juntar com seu colega, você vai definir o tema, você vai definir se você vai trabalhar com papel, vertical, horizontal, com revista. Professor, não tem revista. Professor, é para trabalhar com o que tem em casa, até embalagem de alimento. Você consegue uma imagem, um personagem, alguma questão assim, o rótulo da Coca-Cola. E a menina até deu aqui um exemplo aqui, ó, no cotidiano. Aqui, ó, no cotidiano tem um exemplo bacana. Então, gente, seja criativo. Não é para sair de casa, não é para ficar desesperado. Ah, eu não tenho material. Usa o que tem em casa. Um saco de feijão, uma embalagem de um biscoito, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato comigo por WhatsApp. Quando é para entregar? Como eu fiz está sendo uma videoaula fora da data de vocês assistirem essas aulas, eu vou deixar vocês me entregarem até a próxima aula. Semana que vem, com certeza, eu vou abrir uma reunião. Aí vocês me mostram. Caso você queira me enviar antes, pode fotografar e mandar no e-mail como vocês estão habituados. Tá bom? É só isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E semana que vem, com certeza, nós estaremos no Zoom. Tudo bem? Muito obrigado.